Vamos para a palavra do Senhor? E antes de nós irmos para a palavra, deixa eu fazer uma oração. E nesse momento você também ore, pedindo que o Senhor venha falar ao teu coração e que você venha sair deste culto um pouco mais direcionado por Deus. Amém? Senhor, Tu tens liberdade neste lugar. Tu tens liberdade nesta casa. Tu tens liberdade e autonomia nesta pessoa que está junto comigo agora, de cabeça curvada, para receber a Tua palavra. Senhor, mais uma vez, fale conosco, fale ao nosso coração e utiliza-se deste Teu servo para trazer aos meus irmãos o que é a Tua vontade e o que é a Tua palavra. Peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, a palavra que Deus ministrou ao meu coração para trazer ao teu coração, ela diz respeito à importância de nós ouvirmos Deus. Parece redundante, parece repetitivo, parece que você já ouviu essa ministração umas 15 vezes, mas eu tenho certeza absoluta que Deus sempre nos surpreende, porque nele há uma fonte de águas vivas, inesgotáveis. E já viu uma água voltar ao topo de um rio? A menos que ela venha da chuva, né? Então primeiro ela passa pelos céus para depois ela retornar. Mas eu tenho certeza que Deus irá falar coisas maravilhosas ao nosso coração. Viver sem ouvir Deus, nos traz gravíssimas consequências. Consequências que nós futuramente iremos lamentar. Por exemplo, quando nós deixamos de ouvir Deus, automaticamente Satanás está direcionando a vida dessa pessoa que não ouve Deus. Porque se você não é direcionado por Deus, Satanás encontra brecha para colocar você dentro daquilo que ele espera. Quando nós não ouvimos Deus, nós tomamos decisões às cegas. Ou seja, é como se você tivesse de olhos fechados, tampados, e você vai tomando decisões quando você não ouve Deus. Algumas pessoas chegam a dizer assim, segue o seu coração, vai pelo que o seu coração está dizendo. Essa pessoa provavelmente ou não é cristã, ou nunca leu a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que o coração do homem é mais enganoso que todas as coisas. Então não siga o seu coração. O melhor é seguir a voz de Deus. Alguns vão dizer também que a voz do povo é a voz de Deus. Não, discordo plenamente. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. Quando nós tomamos decisões sem ouvir Deus, nós arriscamos o sucesso do nosso futuro. Quando nós vivemos sem ouvir Deus, sem dar atenção ao que Deus diz, nós prejudicamos pessoas e também somos prejudicados, porque Deus jamais iria te dar uma decisão que venha prejudicar o seu próximo. Então, as palavras que Deus nos dá, a diretriz que Deus nos dá, é sempre para abençoar o próximo e, consequentemente, nós somos abençoados. Deus, aí você pergunta, pastor, mas Deus ele fala com o homem? Talvez tenha alguém, né, que hoje está nos assistindo, e eu já me deparei com pessoas que não sabiam disso, né? Você que está na sua casa aí, isso, menos barulho, isso, assim tá bom, assim tá ótimo. Fique quietinho aí, criançada. Um beijo, criançada. I love you. Deus nunca deixou de falar com o homem. Pastor, Deus fala com o homem? Sim. Aliás, Deus nunca deixou, exceto por 400 anos, que os estudiosos relatam, né? Entre Malaquias e o nascimento de Cristo.
foram 400 anos, segundo os estudiosos, que Deus deixou de falar com o ser humano. De resto, o tempo todo, desde o Éden, Deus gosta de se relacionar. Aliás, o ser humano ele foi criado para se relacionar com Deus, para ter relacionamento com Deus. Por isso que muitas pessoas procuram em várias instâncias, meios e formas de preencher um vazio existencial e não conseguem. Por quê? Porque esse vazio ele só vai ser preenchido em um relacionamento real, verdadeiro, com o seu Criador, o nosso Deus. Quando eu falo Deus, eu estou dizendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só para lembrar. Porque às vezes as pessoas pensam que Deus é um ser, mas Deus é o Pai, é um título que se dá ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os três são um, e esse um nós chamamos de Deus. Cada um com a sua função. Estudo bíblico, terça-feira, se você tiver curiosidade sobre isso, faça lá a sua pergunta, tá bom? Deus fala de várias formas. Deus fala de várias formas. Deus fala através de sonhos. Deus fala através de visões. Por incrível que pareça, Deus fala até mesmo através de animais. Se Ele quiser falar, Ele vai falar, né? Nós temos um relato bíblico da jumenta, né? A jumenta que carregava o Balaão. Ela falou. Deus fala através do vento. Deus fala através da chuva. Deus fala através do fogo e etc. Mas a forma mais comum de Deus falar com alguém sempre foi por meio dos seus profetas. Deus sempre teve os seus servos que falavam e ainda falam por meio dele. Então, Deus sempre usou esse meio. Deus escolhe uma pessoa, Ele dá a palavra àquela pessoa e fala com o homem. Porque se o próprio Deus falasse diretamente conosco dos céus, a Bíblia diz que quando Deus fala, os montes se derretem. O povo de Israel, em torno do Monte Sinai, quando Deus começou a falar, eles clamaram dizendo, não fale Deus conosco, fale só Moisés. Moisés falando está bom demais, porque eles tiveram medo de ouvir a voz de Deus. Então Deus usa os seus profetas, e não cabe a nós, seres humanos, escolher a forma que Deus vai falar. Existem pessoas que dizem assim, eu quero ouvir Deus falar comigo aqui, no ouvido. Lamento informar, Deus não é o seu servo. Deus é o teu Senhor. E Ele vai fazer do jeito dEle, da forma que Ele quer, sem intervenção humana nenhuma. Se Ele quiser falar no teu ouvido, Ele vai falar. Mas se Ele quiser usar outros meios, Ele vai usar outros meios. E é você que tem que se adaptar à voz de Deus. Não Deus adaptar-se aos nossos gostos. Entende isso? Por isso que muitas das vezes Deus fala com você. Deus falou com você várias vezes em um determinado assunto, mas você está lá embirrado. Não, assim eu não quero. Eu quero que fale aqui no meu ouvido. Aí Deus olha para você e fala assim, só porque você é a última coquinha do deserto, né? Só porque você se acha pra caramba, eu vou falar do jeito que você quer, né? Tá bom, então, fica sem direção. Eu te dei diretriz, eu falei com você, mas você é muito pá. Você quer escolher o jeito que eu vou falar. Não é assim, Deus não é dessa forma. Você precisa se adaptar, estar atento para ouvir Deus falar. E eu vou dizer que, se tem um critério básico assim, primordial, que eu julgo necessário para um ser humano ouvir a voz de Deus, se chama humildade. Se você não tiver humildade diante do Senhor, você jamais irá ouvir a voz dEle, e muito menos ter gratidão por aquilo que Ele faz, porque você sempre vai achar que é pouco. Por isso nós temos os ingratos, né? E o ingrato, geralmente, ele é soberbo também, porque se acha pra caramba. E
a soberba, a Bíblia vai dizer em Provérbios, que a soberba, ela sempre precede a queda. Então, com soberba, você jamais irá viver as maravilhas de Deus, e sendo soberbo, você jamais irá ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, é necessário nos colocar no nosso lugar, e entender que Deus é santo, justo, e todos os seus atributos estão diante dele, e que nós somos apenas criaturas formadas pelas suas mãos, passivos de morte a qualquer momento Deus pode tirar o fôlego de vida. Então nós não somos ninguém. Então, para você ouvir Deus, tem que deixar a mala de lado, tem que deixar a soberba de lado, tem que ser humilde e dizer: Senhor, eu preciso, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. E se o Senhor, por favor, falar de uma outra forma que eu não entendo, desenha para mim, porque eu sou meio fraco de entendimento. Quantas vezes eu oro assim? Quantas vezes eu já orei assim: Senhor, desenha para mim, porque o cara aqui, eu sou burro demais. Perdoa-me, Senhor, estou até te ofendendo falando que eu sou burro, porque o Senhor não criou pessoas burras, o Senhor criou pessoas inteligentes com sabedoria. Então, quando a gente fala que é burro, na verdade a gente está ofendendo Deus. Você não é burro não, cara. Você é um ser humano que tem valor, o qual Deus fez e criou com muito carinho, para relacionar-se com Ele. Então, mas tem hora que falta o entendimento. Tem hora que falta sim, aquele entendimento de falar: poxa, não estou entendendo, Senhor, o que o Senhor está falando comigo. Deus, por favor, desenha. Mas até esse por favor, ele tem que ser acompanhado de humildade. Dizer: Senhor, por favor, eu não estou entendendo, fala mais claramente. O Senhor deve estar falando, mas eu estou tão aflito, eu estou tão desnorteado, eu estou tão sem rumo, eu estou no meio de um furacão, eu não estou conseguindo identificar a forma que o Senhor está falando comigo. Mas Deus sempre fala, e até o silêncio de Deus nos ensina e nos fala muita coisa. Tem até um hino que eu acho bonito, né? E ele diz que quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Eu concordo com isso. Isso não é bíblico, tá? Não está escrito isso na Bíblia, mas é uma grande verdade, né? Você já viu alguém trabalhando, né, tagarelando? Não, geralmente quem está trabalhando se concentra no que está fazendo. O soberbo, a pessoa que não tem humildade, ela até consegue falar com Deus do seu jeito, mas jamais irá ouvir Deus. Algumas pessoas deixam de ouvir conselhos preciosos de Deus pelo simples fato de não aceitar a forma com que Deus está falando com ela. Por exemplo, Deus usa o servo dele, hoje, pastor Melk, para falar ao seu coração. Aí você olha para mim e rejeita. Pelo fato de olhar para mim, você diz: esse maluco está tirando, esse maluco aí, pelo amor, né? E aí você deixa de ouvir diretrizes do Senhor pelo fato de olhar para o profeta, quando na verdade nós temos que receber todas as palavras que vêm do Senhor, porque são palavras de vida, são palavras de futuro, são palavras de bem para nós. E quando você desrespeita um profeta do Senhor, automaticamente você está desrespeitando o Senhor, sabia? Porque a Bíblia diz: crê nos meus profetas e prosperareis. Se o profeta está falando a palavra de Deus, se o profeta está pregando aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, não julgue o profeta. Se você for pensar nessa questão com mais afinco, nós vamos ver o profeta Isaías, durante 3 anos e meio, se eu não me engano, 3 anos e meio, ele andou chutando balde com o bumbum de fora, literalmente. Deus manda ele cortar a veste dele até a altura do bumbum, e o bumbum tinha que andar de fora. E eu imagino o profeta Isaías, pensa, na minha opinião, ele foi o cara que mais, na minha opinião não, na Bíblia, né? Não é nem a minha opinião, ele foi o cara que mais profetizou a respeito de Cristo. Foi o cara que Deus mais mostrou a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo. Agora você imagine esse profeta que mais teve revelações de Deus andando praticamente nu
no meio da rua. Se esse cara nu chegasse até você e dissesse assim: eu tenho uma palavra de Deus para você, como que você lidaria com isso? Você iria receber a palavra de Deus ou você ia ficar olhando para a bunda dele? Sacou? É um profeta de Deus? Ouça. Ah, mas eu não gosto dele. Não tem... Geralmente o profeta não é muito querido mesmo não. Eu não encontrei na Bíblia um profeta que foi amado, a não ser aqueles profetas que não eram do Senhor. Esses Acabe amava. Inclusive Acabe tinha uma coleção de profeta que não valia nada. Tinha 400 no palácio, mas não valia bulufa nenhuma, porque só profetizavam o que o rei queria. Mas havia, mesmo naquela época, havia um Elias que profetizava aquilo que Deus mandava. Havia um Eliseu que profetizava apenas aquilo que Deus mandava. Havia um Micaías que só falava aquilo que Deus queria. Então, querido, não olhe para o profeta, porque geralmente Deus sempre usa um profeta para falar a nós. Sempre. Então, respeite, honre alguém que está lhe trazendo a palavra de Deus, e você vai ser bem sucedido. Às vezes nós olhamos e falamos, né, como fizeram com Jesus, né? Olharam para Jesus. Pensa, Jesus é o profeta top da galáxia. Olharam para Jesus e disseram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Galileu? Mas esse aí, filho de Deus? Eu conheço esse Zé Ruela aí, rapaz. Isso aí trabalho na carpintaria lá do Zé. Muitas das vezes, nós nos enganamos ao julgar profetas do Senhor pela aparência. Cuidado. E aí, só para confundir você, ele passa a falar com você só por meio do profeta. Você queria ouvir a voz, você queria ouvir do vento, você queria ouvir a chuva, mas Deus fala: você não crê nos profetas? Então eu vou falar com você só por meio de profeta, até você aprender. E enquanto você não aprender, vai bater cabeça. Um exemplo muito importante, um exemplo para ilustrar, né, melhor o que nós estamos falando, está em Atos capítulo 27. Vamos comigo? Atos, a importância de ouvir a voz de Deus. Atos capítulo 27, nós vamos ler a partir do versículo 10. Glórias a Deus. Do 10 não, vamos fazer o seguinte, a gente está com um pouquinho de tempo, eu vou ler a partir do versículo 1, para nós entendermos todo o contexto. O título deste texto é A Viagem de Paulo a Roma. Então vamos lá, versículo 1. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto, ao longo da Sicília e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Versículo 6. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Versículo 7.
navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Versículo 9. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo advertiu, olha o profeta de Deus, Paulo advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Sacou? A importância de ouvir Deus. E geralmente fala através dos seus profetas. E ele não escolhe profeta não. Não é o que você quer. É o que ele escolheu. Ok? Versículo 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria, eita glória, a maioria decidiu. Por isso que eu não gosto de perguntar para a maioria. Eu gosto de perguntar para quem ouve Deus. Por isso, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Um pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos a manobra e ficamos à deriva. Ficamos perdidos, ficamos sem ação no barco. Tudo isso por quê? Porque não ouviram o servo do Senhor. Preferiram ir pelo dono do barco, preferiram ir pelo piloto, preferiram ir pelo voto da maioria. Não vá, ouça a palavra do Senhor. Decida colocar diretrizes para a tua vida que venham do Senhor, e você será sucedido. Por que muitos de nós ouve diretrizes e não estoura no norte, e não vive o que Deus quer, e não vive as benécias do Senhor? Porque apesar de ouvir o que o Senhor está dizendo, sempre optam em fazer as suas próprias vontades, sempre optam em ouvir os especialistas, sempre optam em ouvir a maioria, sempre optam a ouvir pessoas e não Deus. Ouça o Senhor. Continuando, versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, eu imagino Paulo, né? Eu falei que ia dar ruim. Olha isso. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, já começou a perder a carga. No terceiro dia, lançaram fora as armações do navio com as próprias mãos. Versículo 20. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abster-se de nós grande tempestade, a abater-se em nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou e disse: senhores, deviam ter aceito o meu conselho, de não partir para Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora,
recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Eu sei que a minha Bíblia está por aí. Alguém viu a minha Bíblia por aí? Preciso da minha Bíblia. Quando você lê esse texto, você diz assim: deviam ter ouvido Paulo. Eu pergunto uma coisa, sobre a sua vida financeira. Sobre a sua vida financeira. Entre ouvir um servo do Senhor e ouvir um especialista em finanças, quem você prefere ouvir? O servo do Senhor ou um especialista em finanças? Na sua vida pessoal, pergunto, na sua vida pessoal, quem você tem ouvido? A voz de Deus, através dos seus servos, através da sua palavra, ou os seus amigos? Alguns vão dizer, meu amigo me conhece, a minha amiga me conhece. Quem é esse pastor para falar alguma coisa? Quem é esse pastor? Ele não sabe o que eu estou passando. A minha amiga está comigo todos os dias. Esse pastor, estou vendo pela primeira vez na live. Quem é esse cara? Pois é. Essa passagem bíblica que eu relatei para vocês em Atos 27, aquelas pessoas também decidiram ouvir seus amigos e tiveram um grande prejuízo. O versículo, eu queria dar uma passada rápida, e aí você volta comigo em Atos capítulo 27, nós vamos ler o versículo 10, eu julgo que aqui tem alguns segredos muito importantes para nós. Essa lâmpada aqui consigo ligar? Versículo 10, diz assim: o centurião, ao invés de ouvir o servo, preferiu ouvir o piloto. Nós muitas das vezes deixamos de ouvir Deus para ouvir pessoas, e as consequências serão ruins. Versículo 13 até o versículo 15, olha que coisa interessante. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, e assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Ignorar os conselhos de Deus traz consequências graves à nossa vida e também às pessoas que estão conosco. Versículo 18, eles começam a lançar as cargas fora. Agora já é desespero. Sabe o que significa isso? Você começa a tomar decisões não que vêm de Deus, mas opiniões. Você começa a ouvir pessoas, até ouvir o seu próprio coração. E até aquilo que você ralou para conquistar, você tem que agora abrir mão. Quanta carga preciosa, quanto dinheiro investido naquelas cargas, naquele navio, e agora simplesmente para o navio não afundar, eu tinha que pegar tudo e jogar fora. Quantas pessoas tomando prejuízos em suas vidas, perdendo tudo que tem, simplesmente pelo fato de não ouvir a voz do Senhor. E o problema não é só ouvir, né? Eu penso que mais importante que ouvir a voz de Deus é obedecer, praticando aquilo que o Senhor manda. Porque, querendo ou não, o piloto do navio ouviu o Paulo dizer. As pessoas que estavam ali também ouviram Paulo dizer, mas não obedeceram. Aquilo que Deus disser a você para fazer, faça porque vai dar certo, sem pestanejar. E como eu falei no início, a gente se acha demais. E eu vou dizer mais, às vezes Deus, quando você se torna obediente, presta atenção, aprenda isso aqui. Quando você é um ser obediente a Deus, tudo contribui para o seu bem.
porque através da sua obediência você demonstra que ama a Deus. E a Bíblia vai dizer que tudo coopera, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, você obedece a Deus. Então fica muito mais fácil caminhar. Você não dá cabeçada. Deus piscou, você faz. Deus só olhou para você assim e fez assim, ó, do lado de cá. Você já vai. Agora, quando você não tem esse amor por Deus, quando você se acha muito, quando você se acha o dono e o diretor da sua vida, Deus fala assim, para cá, meu filho, aqui, ó, você vai para lá. Eu conheci uma pessoa, aliás, várias pessoas, mas tem uma pessoa que eu me lembro bem, não está mais, né, próximo de nós, infelizmente, mas nem sei por onde anda na verdade. Mas pensa numa pessoa que recebia conselhos de Deus. Cara, Deus usava servos, falava, vai, faz aqui, meu servo. O cara ia lá e fazia de outro jeito. Faz assim, ele fazia de outro jeito. Cara, só deu errado a vida do cara. Por quê? Porque não obedece aquilo que Deus está falando. No versículo 19, agora, além de perder a carga, agora eles tiveram que desfazer o navio. Eles tiveram que quebrar o navio com as próprias mãos para aliviar o peso. Você consegue entender isso? Alguém que já está lascado, cara, ter que abrir mão até mesmo do seu transporte. Olha as consequências drásticas de não ouvir um conselho que vem da parte de Deus. E muito menos, né, não obedecer, essa é a verdade. E no versículo 20, vai dizer como ficam as pessoas que não ouvem Deus. Vamos ver o que acontece. Eu amo a Bíblia por isso que eu sempre tenho dito a vocês sobre essa questão, ultimamente tenho falado bastante sobre isso, sobre interpretar a Bíblia. Apesar de ser uma simples história, é uma história, é um simples relato de um naufrágio, mas deste texto eu tiro aplicações práticas para a minha vida espiritual, física, emocional, sentimental, todas as áreas. Olha o que acontece com gente que não ouve profetas de Deus e que não obedecem diretrizes do Senhor. Escuta isso, versículo 20. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias. Você consegue imaginar essa situação? Por muitos dias, sem sol de dia, sem estrelas. Sabe o que significava isso para uma pessoa que estava numa embarcação? Significava estar às cegas. Por quê? Porque o sol de dia direcionava o navio, e as estrelas à noite também. Sem estrela e sem sol, sem direção. Por isso que tem muita gente que liga para mim, manda mensagem, fala, pastor, eu estou sem direção nenhuma. Sabe por quê? Porque lá atrás não ouviu as direções do Senhor e muito mais, não praticou aquilo que Deus mandou. Mas o Senhor é bom. E o Senhor diz para pessoas hoje, sabe por que está dando ruim, filho? Sabe por que o barco está à deriva? Sabe por que você está sem direção? Sabe por que você não está conseguindo acertar a sua vida? Sabe por quê? Porque lá atrás eu te dei ordens, lá atrás eu te dei diretrizes, lá atrás eu mandei você fazer coisas e você não fez. Lá atrás, olha só, Deus está falando aqui, ó, tem pessoas que Deus mandou você fazer algo e você não fez. E aí as coisas começam a dar ruim. A mesma forma Jonas. O Jonas, Deus tinha mandado ele ir para Nínive. Falei sobre isso esses dias. Vai para Nínive. Não, ele quis ir para Tarsis. E aí quando está dentro do peixe, a Bíblia vai dizer que as algas enroladas no seu pescoço, na sua cabeça. Aí o Jonas vai e começa, tá ruim, pastor, deu ruim para mim, eu não, e tem a cara de pau, tem gente que tem a cara de pau de dizer, eu não sei por que está acontecendo isso. Não sabe por quê? Lógico que sabe, você não obedece Deus. Deus fala, é a mesma coisa de um cachorro latino. Deus manda você fazer, você olha para homens. Deus está falando através dos seus profetas, ao invés de você entender que é Deus falando com você através de um ser humano falho sim como você, mas é Deus falando, não importa quem é que está falando, eu vou ouvir o Senhor e a diretriz que Ele tem para mim. E Deus gosta de confundir os sábios, sabia? Tem muita gente que se acha o pá,
Eu também sou profeta, eu também prego, eu também faço, eu também aconteço. E aí ignora as diretrizes do Senhor pelos seus humildes servos e vai pastar depois tem a cara de pau de dizer: não sei o que está acontecendo. Volta lá atrás e vem onde você deixou de obedecer ao Senhor. E aí fica sem diretriz. Mas, e tem mais nada, né? Eu vou ter que continuar, porque Deus mandou continuar, eu vou continuar. E tem gente que ainda diz assim: por que Deus permite isso acontecer na minha vida, pastor? Por que Deus permite que isso aconteça? Meu filho, não é Deus que está permitindo, não, foi você que plantou isso com as próprias mãos. A sua desobediência, o seu ato de desobediência, a sua ignorância, a sua soberba, fez com que essas situações acontecessem. Deus seria injusto se livrasse você das consequências da sua desobediência. Ele permite que você sofra as consequências da desobediência, porque Ele é um Deus justo. O outro está obedecendo, e está dando tudo certo. Esses dias, um filisteu me encontrou na rua. Não sei se é um filisteu, se é um moabita, se é um assírio. É dessas raças desgraçadas que existe aí, plantado por Satanás, que se não se converter vai para os infernos, não tem o que falar. Cabra, pastor, Deus está abençoando, hein? Deus está abençoando, sim. Irmão, Deus está abençoando. Está na hora de dividir essas bênçãos com as ovelhas, né? Eu olhei para ele e disse: está na hora das ovelhas obedecerem ao Senhor como o pastor obedece e viver as benécias de Deus. É muito fácil me parar na rua e falar: ei, pastor, me dá uma esmola aí. Deus não quer que você vive pedindo esmola para pastor, para ninguém. Deus quer te dar o bom e do melhor. Ele é o dono do ouro e da prata, mas isso é para quem obedece. Se você for ler Deuteronômio capítulo 28, ele vai dizer: se vocês obedecerem a minha voz, tendo o cuidado de guardar os meus mandamentos. Quando ele fala guardar os mandamentos, é praticar, é viver com aquilo, é andar dentro daquilo. Se vocês estiverem dispostos, todas estas bênçãos vos alcançarão. Aí você vai ler em Deuteronômio capítulo 28, até o versículo 14, só bênção. Só que em contrapartida, meu filho, depois o que tem de maldição para quem não obedece, para quem não guarda, para quem não pratica a palavra de Deus, olha, meu filho, o negócio é feio, dá até desânimo continuar lendo. Quando você pega para ler o Deuteronômio, depois do 14, até o 14 é gostosinho. É gostosinho, até o 14, essas bênçãos virão, e você será bendito na sua entrada, bendito na sua saída, e a gente até começa a cantar: para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado. É gostoso até o versículo 14, mas para quem não obedece, do versículo 14 para frente, está lá tudinho que você vai passar, e vai passar porque Deus é justo, porque Ele não pode deixar que você tome atitudes e não sofra as consequências dela. Por isso, antes de tomar atitudes, pergunte ao Senhor, veja o que Deus quer. Antes de desobedecer, lembre-se que haverá consequências para aqueles que desobedecem ao Senhor. Mas do versículo 21 até o versículo 26, eu vejo aqui a bondade do Senhor. E aqui vem a parte mais importante dessa mensagem. A bondade do Senhor. Apesar do navio estar encalhado, apesar de eles estarem à deriva, apesar deles, estarem passando por momentos muito difíceis, devido a não ouvir a voz do Senhor, as diretrizes do Senhor e não praticar, o apóstolo Paulo diz: olha, fiquem tranquilos, porque se vocês fizerem o que eu estou falando agora, ninguém vai morrer. Ou seja, há um recomeço. Há sempre um novo de Deus. Há sempre, escute isso, existe sempre um novo de Deus para aqueles que estão dispostos a voltar, a se humilhar, a dizer: Senhor, realmente eu pisei na bola, mas eu te peço perdão. E aí você vai ler isso em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, ou seja, mudar as práticas, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei
a vossa terra. Sabe o que significa isso? Eu vou reconstruir o seu navio. E eu vou dar a vocês cargas boas. Eu vou dar a vocês preciosidades, porque em Deus só há preciosidades. Você consegue entender isso? Se você estava acostumado a ouvir gente, a ouvir conselho de gente, a partir de hoje, seja humilde e volte a ouvir somente o Senhor. Mesmo que seja algo absurdo, mesmo que seja algo que você fala assim, cara, em sã consciência eu não faria isso, mas Deus está falando, então faz porque vai dar certo. Quantas decisões na minha vida eu tomei contra tudo e contra todos? Quantas decisões eu tomava e as pessoas ficavam olhando para mim assim, falavam assim, sei não, isso aí vai dar ruim. E Deus ia lá e sacramentava a vitória, porque eu estava obedecendo a voz do Senhor. Amém, queridos? Quando o Senhor fala, quando o Senhor dá ordens, por mais absurdo que pareça, vai dar certo. Vai dar muito certo. Amém?